gosta, né, dos times menores, que eles conseguem estar estruturados e fornecer aos seus atletas melhores condições, centro de treinamento, né, alimentação, alojamento e tudo. No Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu faz isso, Rick. Então, não é à toa que o resultado vem aparecendo, né? Lembrando que o Nova Iguaçu foi segundo colocado na fase de classificação, só ficou atrás do Flamengo. Por isso, tem a vantagem contra o Vasco. Jogou fora de casa, né? Os 2 jogos vão ser no Maracanã. Mas o próximo jogo tem a vantagem de 2 resultados iguais. Não, e tem mais, né? Não é à toa que ele classificou em segundo, né? Ontem fez um jogo, assim, espetacular contra o Vasco. O Vasco escapou de tomar mais. E aí eu trago a informação que Léo Jardim fez 12 defesas. 12. Não foram o jogo de 3, ontem tem 4, interferência direta. Nova Iguaçu ajudou o Léo Jardim Exato, para a aí, pra seleção. Sem dúvida nenhuma. O jogo dele ontem foi sensacional. Eu vi a entrevista, eu fiz o troca de passe ontem, eu vi a entrevista do Ramon Dias. E é claro que nesse momento ele tem que enaltecer, né, a sua equipe, o espírito de luta, a dedicação que não tem faltado no Vasco. Mas eu acho que é bem diferente do Vasco do ano passado. É um Vasco muito fragilizado no sistema defensivo. Um Vasco que ontem opta por entrar com Quando Zé você Gabriel. fala em sistema defensivo, e só eu que estou enxergando isso, ou vocês compactuam da mesma opinião? O Medel tá fora de jogo, cara. Tem algumas O Medel coisas. tá fora de jogo. Eu acho que não só o Medel. A composição dos 3 zagueiros esse ano ainda não tem O funcionado. torcedor adora ele, porque é um cara que se entrega muito. Tem aquela questão do pitbull, o torcedor... Mas muitas vezes ele não consegue estar posicionado onde tem que estar posicionado, né, Ricardo? Não, ele tá querendo fazer uma linha mais alta de marcação, os adversários já perceberam isso. O Vasco teve dificuldade contra o Água Santa, teve dificuldade ontem. Ontem o Carlinhos perdeu 2 oportunidades cara a cara com o Léo Jardim, de poder fazer o segundo gol, de poder fazer até o terceiro, de matar o jogo, e depois eles acabaram tomando um empate. No final poderiam até ter tomado a virada, o Nova Iguaçu, mas que teve muito mais chance. O time do Vasco, ele tá descoordenado. Acho que a parte ofensiva do Vasco melhorou do ano passado. Acho que ofensivamente o Vasco cria mais, o Vasco chega mais, mas defensivamente, do meio para trás, piorou muito o time. O time tá sem, assim, ele não consegue uma organização. Ontem, ele começou jogando com... Isso que eu ia falar, as escolhas do Ramon foram as melhores, então, porque ele tira o Adson do time e coloca mais um centroavante, tinha acabado de chegar o Cleiton. Mas eu acho que assim, hoje a gente pode discutir essa troca, que o Cleiton acabou de chegar. Mas o problema é o seguinte, ele jogou com... Zé Gabriel e Galdames, os dois e Matheus. E ele tirou os 2 no intervalo. Depois ele colocou o Matheus e o Esforça, certo ou não? Sim. Mas assim, o problema do Vasco, no meu entendimento, não era individual. O Galdames não estava jogando bem. Não. O Zé Gabriel também não estava bem. Só que assim, eles estavam perdidos no meio-campo do Nova Iguaçu, que engolia o meio-campo do Vasco. Porque o Vasco tinha o Payet como meia, muitas vezes mais para o lado esquerdo. Tinha 2 atacantes por dentro, certo? E tinha um buraco no meio que esses 2 caras, eles estavam correndo, tentando correr para todo mundo descoordenado. Com os 3 zagueiros mal posicionados e não compactados com o time, o Nova Iguaçu chutou de fora da área o primeiro tempo, cara, eu não sei quantas vezes, fora, sem contar as bolas na trave. Né? Foram 3. O time estava descoordenado. E o Nova Iguaçu, com qualidade, aliás, esse Iago Canhotinho, que acho que é da base Filho do Iranildo. Filho do Iranildo, bom jogador, inteligente, trato com a bola curta, canhotinho, esse Bill ele também. Botou uma bola na trave. Camisa 10, o Bill também, articulador, chega bem. Carlinhos foi jogador do... Carlinhos começou lá, né, com vocês, né? O Maestro traz uma informação importante, que a melhora do Vasco é quando o Iago sai. Porque não tem mais esse cara que conseguia... Costurava o jogo todinho. Exatamente, e municiar os atacantes. E aí a inteligência do Carlos Vitor, o treinador do Nova Iguaçu. Porque quando ele vê a composição tática do time do Vasco, ele enche de jogador no meio-campo. E aí essa correria louca do Galdames com o Zé Gabriel para tentar achar, e não achava justamente porque tinham 5 contra 2. Isso numericamente não tem como. Tá inferior, não tem como. Você pode ser o maior marcador que você não vai conseguir marcar. E aí o Vasco se perde. E só para reforçar... Perdão, Rick. Não, é só para dizer o seguinte, eu gosto do treinador do Vasco.
Acho ele experiente. O ano passado ele foi um dos responsáveis por o Vasco não ter caído. Acho que o início de trabalho dele em relação à organização, assim que ele tenta montar o time, acho que é ótimo. Eu gosto do trabalho do Ramon. Só que assim, ontem ele demorou 60 minutos para entender ou enxergar que o Vasco estava tomando um chocolate do Nova Iguaçu, assim como ele tomou no segundo tempo Maracanã, do Água Santa. Com quase 60 mil pessoas. Ele demorou 60 minutos para entender que os 3 zagueiros, com o meio-campo preenchido e eles chegavam inteiro contra a defesa, não conseguia defender. E aí, quando ele tirou, que aí ontem ele tirou o Léo. Ele não tirou, ele tirou o Léo, e aí ele coloca mais no meio. Né? Não, aí ele coloca mais um jogador no meio, aí ele abre o Adson, aí depois ele abriu... do lado esquerdo também o David. Não, acho que o David. Ele botou o David também. Aí ele traz o Payet para o meio. Outra coisa, jogador de qualidade técnica, você não pode limitar ele só a um lado do campo. Não pode limitar ele ao lado do campo. Você tem que dar pelo menos liberdade para ele poder vir para dentro. Quando o Payet teve liberdade para vir para dentro, que foi depois dos 25 minutos do segundo tempo, foi onde o Vasco melhorou no jogo. Só queria acrescentar o momento do Pitol. Tá jogando muita bola. Eu ia perguntar, foi jogador teu também? Também subiu comigo no Corinthians em 19. É? Sim. É um meia que joga cabeça erguida, pezinho esquerdo, coloca a bola onde quer. E agora fazendo gol, pô. Cara. De cabeça, sim. Bola parada as 2. Ele salvou o Vasco 2 vezes essa semana, né? Sim. Contra o Água Santa, um cruzamento direto, ele cabeceou. E agora outro cruzamento do Payet, uma bola ajeitada para trás e ele vem de cabeça. Isso aí me surpreendeu, essas 2 bolas dele. Também saiu do futsal. É? Jogou até 16, 17 anos futsal. Mas da Vila Ema não, né? Não. Jundiaí, se eu não me engano. É interior de São Paulo aqui. Ué, tem gente até falando nele em seleção brasileira, né? A gente não tem... Ninguém consegue abraçar essa vaga de lateral esquerdo na seleção. E ele tem uma qualidade, né, Roger, que eu acho que é fundamental para qualquer lateral, mas que a gente vê cada vez menos. A gente tem laterais construtores, como o Carille já falou, e o Felipe Jonathan é um exemplo disso. Você tem laterais de muita força física, que chegam com muita facilidade ao fundo, mas poucos têm a qualidade de cruzamento que o Pitol tem. É muito bom. Então, assim, isso valoriza demais o trabalho do Verratti, do Payet, quando ele pegar a bola, quando ele olha para o lado e tem opções para triangular, para deixar o cara na cara do gol, o trabalho do meio é muito facilitado. E só para reforçar o que vocês elogiaram do trabalho do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fez 8-0 no Itabuna pela Copa do Brasil. Inter. Amassou o Vasco, se não é o Léo Jardim, teria resolvido a parada nesse jogo de ida. E esse é o risco, né, Nova Iguaçu, quando você tem a oportunidade de jogar contra um grande... O Ricardinho estava no camarim e falou assim, passou Nova Iguaçu. É. 2 jogos dessa contra o Vasco, contra um time grande. Não pode perder essa oportunidade, se perdeu, porque perde a oportunidade de chegar à final do campeonato. Pode até conseguir a classificação, porque está demonstrando trabalho para isso. Mas quando você joga contra um Vasco com o Maracanã lotado, uma camisa pesada, mata o jogo. Mas ele lembrar também do trabalho do Andrezinho, né? Andrezinho meia, passou pelo Flamengo, Internacional, que é o próximo adversário do Nova Iguaçu, quarta-feira agora pela Copa do Brasil. Lá em Brasília, o Nova Iguaçu vai jogar em Brasília, levou o mando de campo para Brasília, lá no Mané Garrincha. Esse jogo, obviamente, a gente está falando aqui das condições, né? Que o Vasco jogou muito mal e que o Nova Iguaçu teria a condição de botar 3 até 4 de diferença. Não botou, mas 2 lances chamaram a atenção. Primeiro o VAR, a linha do VAR que foi traçada no gol do Nova Iguaçu. A gente tem aí, consegue... Vamos ali no VAR? Deixa eu ver se eu me acerto aqui. Opa. Parei. É aqui, né? Bota aí o lance pra mim. Ô, Caio, me ajuda, por favor. O que você tá vendo? Ajudar, porque eu não entendi. Cara, onde traçaram essa linha, meu Deus do céu? Primeiro uma linha só, né? Só a linha azul. E depois na mão do Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu. Eu acho que a discussão aqui porque o lance é bizarro, né? Eles tentaram justificar, mas não tem nenhuma lógica aonde foi traçada a linha completamente desconectada com o ombro do jogador e não com a mão. Mas eu acho que ainda assim ele tinha condições, sabia? Não,
eu também acho. Ali não... Eu acho que ele não estava impedido. É, não. porque O que você vocês tem que acharam? trazer a linha... Não estava impedido, não. Eu acho que tô contigo. Eu acho que mesmo... O ponto de marcação do jogador do Vasco é o bumbum, porque ele tá assim, né? Seria o bumbum. Ontem nós discutimos muito esse lance lá no troca de passe. O PC foi lá, né? O PC foi lá, o PC explicou, quer dizer, tentou explicar, mas não sabia porque ele tentou... Tentou explicar o inexplicável. E aí a Ferg, né? Que é Ferg. Mandou um comunicado e a gente leu. A Ferg diz que as duas linhas estão sobrepostas, por isso que não vê a linha vermelha, que a linha azul é da zaga, é do ataque ou da zaga? Me confunde. Enfim, as duas linhas estão sobrepostas, por isso que não tem a linha vermelha e azul. E eles estão traçando, diz eles, no calcanhar do defensor do Vasco. Aí que é o bizarro. Não tem calcanhar ali. Não tem nada ali. O último lugar é o glúteo dele que tá ali. Então, assim, aí ficou mais bizarra ainda essa explicação. Meu Deus do céu. Ontem... E quantas pessoas tem no VAR, né? Ali, 4, 5. Não teve um que falou, rapaziada, tá errado. Calma. Nem que a gente demore um pouquinho mais, vamos tomar porrada porque estamos demorando, mas vamos fazer a coisa certa, né, Carille? Um erro desse é primário. O VAR, eu gosto do VAR porque é mais justo, né? Mas ainda tem muita coisa para melhorar, para que a gente tenha mais confiança ainda nesse trabalho da arbitragem. E outro lance que chamou muito a atenção é o português do Payet, né? O cara já tá aprendendo palavras lindas, educadas. Hein? Roda aí o lance pra gente. O Payet tá se dando bem no Rio de Janeiro, hein? Olha, tá com bons professores, olha só. Eduardo Carioca, malandro velho de Rio de Janeiro. Olha lá. E o francês? Ô, Caio, o que ele tá falando? Vai você! S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît! S'il vous plaît. Não, mas é legal. Eu acho legal, sabia? Pô, o cara já tá adaptado, tá jogando bola pra caramba. Ele teve um gesto após o jogo que é comum na Europa e que eu acho que a gente poderia trazer como uma rotina aqui no Brasil, que é ao final do jogo, independentemente do resultado, aplaudir, saudar o torcedor. Isso acontece muito lá fora e pouco aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, você toma um ataque dentro de casa, você vai dar uma volta, nego taca limão, laranja, água. Ei, Carille. Não sei se é uma boa ideia, não. Não precisa cumprimentar ninguém, não. Mas o que eu gostei foi da frase que ele falou. Olha, se não fosse o Vasco, eu estaria morrendo aos poucos, né? O Vasco me trouxe essa paixão por jogar futebol novamente. Não estou aqui dizendo exatamente o que ele disse, mas foi nesse sentido, né? E isso é muito legal, né? Ele passou por grandes clubes, mas tem uma coisa que eu sempre falo, e todos nós aqui tivemos a oportunidade de jogar em outros clubes e até fora do país. O que ele está vivenciando, o que ele está vivendo nesse momento com a torcida do Vasco, ele não vai esquecer nunca mais. Não é só pelo momento de carreira dele, é porque o Vascaíno e a torcida é gigantesca, é impressionante o quanto ela empurra esse time. É uma energia que vem das arquibancadas que é difícil você encontrar em outros lugares. Você sabe de onde ele é? Payet? É. Eu ia chutar a Marseille, mas... Não. Ilhas Reunião.